Eu queria começar aqui por esse The Age of Reagan, de Stephen Hayward. Queria que você contasse um pouco. Esse livro é um livro... A Era de Reagan. A Era de Reagan. Ele conta... São 2 volumes. Esse livro é um livro, assim, uma pesquisa muito detalhada, em que esse escritor, ele faz o primeiro volume fala do que ele chama da Era do Liberalismo, que é a era pré-Reagan. Liberalismo naquele sentido americano de social-democracia. O Partido Democrata, né? Partido Democrata. E mesmo do lado dos republicanos também tem muita gente que eles chamam de liberais, né? Que são... que seria o nosso equivalente ao social-democrata, né? Que defende a intervenção do Estado em muitas áreas, um certo paternalismo, etc., né? E ele mostra, então, como se chegou aí. O livro começa com a morte do Kennedy, aí assume Lyndon Johnson como vice, e é o que ele chama de auge do liberalismo. Aliás, vai completar agora 63, né? Vai completar agora 60 anos. 60 anos. Então esse seria o auge do liberalismo, com a máquina pública super inchada, com uma estrutura burocrática muito enraizada, né? Programas sociais, etc. E o livro começa aí e mostra o surgimento desse movimento representado pelo Reagan, que seria um movimento mais liberal tradicional, não no sentido americano, no sentido que os americanos chamariam de conservador, no sentido de diminuir o tamanho do Estado, de fazer retroceder um pouco essa burocracia, né? E aí ele vai contando, o primeiro volume termina com a eleição do Reagan, que foi em 80, o primeiro mandato, e o primeiro volume acaba aí. E depois o segundo volume trata dos 2 mandatos dele. Ah, que legal. Que é 80-84 e 84-88. Né? E conta também não só das questões internas, mas também da política externa, que no governo Reagan foi um momento muito importante, né? Junto com a Thatcher e o João Paulo II, aquela questão do início da implosão do bloco socialista. Derruba esse muro, Gorbachev. É isso aí. Derruba esse muro, tem o discurso e tudo mais. Sei. E você acha, assim, uma questão que eu pessoalmente, eu não sou um especialista, não entendo o suficiente, mas tem gente que compara o Donald Trump ao Reagan. E não me parece que é o caso. O que você acha disso? Eu acho que tem muitas semelhanças e algumas diferenças. As semelhanças quais são? A estratégia do establishment liberal americano de empregar para desacreditar o Reagan. O Reagan também era ridicularizado como uma piada, como foi o Trump no começo. Falavam que ele era um ator de filme B e tudo mais. Primeiro ridicularizava, depois que ele ganhou, então passaram o ataque, saiu do plano de ridicularizar para um plano de um ataque a fascismo, os mesmos discursos, as mesmas táticas que foram usadas contra o Reagan, foram usadas também contra o Trump. Agora, quais são as diferenças? E assim, em termos de programa de governo, os dois têm muitas semelhanças. O Reagan abaixou impostos e o Trump também abaixou impostos. E eu, como acho o imposto uma forma de roubo, qualquer governo que abaixa o imposto já tem a minha admiração. É verdade. Porque a tendência é sempre aumentar impostos. Sim, claro. Né? Abaixar imposto é uma coisa quase inimaginável. Agora, as diferenças também existem. O Reagan, ele era um político profissional. Ele foi, mesmo na época de ator, ele participou da vida sindical, do sindicato dos atores. Depois ele entrou no Partido Republicano, foi governador da Califórnia, imagina, da Califórnia. Hoje seria impensável, né? O estado da Califórnia hoje ele está super esquerdizado, digamos assim. Né? Mas ele foi governador da Califórnia, então ele tinha uma trajetória política e tinha o Partido Republicano, de certa maneira, apoiando as suas políticas. Depois que ele ganhou as primárias, o partido se uniu com ele. Ele tinha como vice o George Bush, que é um cara do establishment, né? É um cara
que hoje muitos chamariam de Rhino, né? Que é aquele Republican in name only, que seria um republicano pero no mútil, né? Mas é um cara comprometido com o establishment, né? Sim. Então, mas ele conseguiu unir o partido em torno dele. Isso o Trump nunca conseguiu. Mesmo dentro do Partido Republicano, ele, mesmo depois de ganhar as primárias, mesmo depois de ganhar a eleição, sempre teve muita oposição. E o Reagan, me parece que ele tinha mais carisma que o Trump também, né? O Trump é um cara antipático, cara. O Trump ele tem um estilo um pouco arrogante, ele tem esse passado dele de milionário, né? De eu faço ou aconteço, um cara assim que tem um estilo de passa uma imagem de self-made man muito impositivo, né? E o Reagan não, o Reagan era um cara que falava baixo, muito simpático, contava piada. Então as pessoas tinham facilidade de simpatizar com o Reagan e dificuldade de simpatizar com o Trump. Exatamente, cara. Vamos aqui ver mais um. Eu vi aqui, esse livro também, é mais um livro que eu não li, eu acho que vou falar de todos que eu não li, que é A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, né? Da Ayn Rand. Que eu sei que é muito grande, é um livro bem... É um tijolão. Assim, é um livro que nos Estados Unidos é muito conhecido. Por muito tempo foi dito que ele era o segundo livro mais lido depois da Bíblia. Nossa, não. Nos Estados Unidos. Isso por vários motivos, porque ele realmente trata de um estilo de vida, de uma ética que é bem americana, que é ultra individualista, no sentido de que se valoriza o trabalho individual, se valoriza a liberdade individual. Então isso é uma coisa muito americana e durante muito tempo fundações e milionários americanos distribuíam esse livro para bibliotecas de escolas, de faculdades e tal. Então ele realmente ficou um livro de grande penetração. Ele conta uma história que é um romance. Não é um livro de filosofia. Mas a autora, a Ayn Rand, é uma filósofa, ela tem uma filosofia que chama objetivismo. Mas ela é famosa pelos romances. Só que ela intercala no discurso de alguns personagens, em alguns momentos do livro, as ideias dela. Tá? Isso é relativamente comum em alguns autores. Né? Que o próprio George Orwell fazia isso, às vezes. No meio de um discurso de um personagem, ele joga ali algumas ideias dele. Né? Mas é um romance, e a base do romance, da Revolta de Atlas, é que a sociedade começa a criar cada vez mais empecilhos, dificuldades, tributos, regulações para as empresas. A sociedade, no caso, o Estado. O Estado. E o conjunto das pessoas começa com essa mentalidade de desvalorizar o trabalho dos empresários e vê-los como pessoas nocivas à sociedade. Até que isso vai tomando um volume em que as atividades começam a entrar quase que num colapso, porque alguns empresários simplesmente começam a desistir de atuar. Começam a abandonar suas atividades. Sim. E vão saindo. Daí o nome, a Revolta de Atlas. Né? Atlas seriam aqueles que carregam o mundo e, de repente, eles cansam de carregar o mundo. Certo. Né? E falam, não quero mais brincar. E aí a sociedade entra num colapso, vamos dizer assim. Nossa, né? cara. Então, ele chega a ser uma distopia nesse sentido, de que ele vai mostrando um mundo em que a atividade empresarial vai se tornando quase que impossível a ponto de os empresários desistirem, e isso leva a um colapso do funcionamento econômico. Tá. E nunca foi filmado, não, né? Tem um livro. Tem um livro. Tem um filme antigo. Tem um filme antigo. Tem. Tanto do Revolta de Atlas, como de um outro livro também conhecido dela, que chama A Nascente, que também é um romance, é uma história de amor, mas que também tem muito dessa filosofia dela, que é uma filosofia ultra individualista. Tentar